Alô, amigos do Fox Sports, estamos com imagens do Texas Motor Speedway, tudo pronto para a 31ª etapa da temporada de 2013 da NASCAR Nationwide Series. Largando na pole position, Alex Bowman, no número 99. Brad Keselowski, ao lado dele, Nelsinho Piquet. Fez o 17º tempo, mas vai largar lá de trás. Teve que fazer reparos no seu carro antes do começo da prova. Aí o detalhe do Austin Dillon, ele é o líder do campeonato. Sam Horn Jr., 8 pontos apenas atrás dele. Com esta prova do Texas, faltando 3 para o final da temporada. Vocês vão acompanhar esta prova aqui no Fox Sports, comigo, Sérgio Lago, e ao meu lado, Thiago Alves. Olá, Sérgio, olá, amigos do Fox Sports, um campeonato equilibradíssimo na Nationwide Series e nenhum erro pode acontecer por nenhuma das duas partes. Os pilotos têm que fazer uma boa prova, somar o maior número de pontos possíveis e sem erros. Um erro pode ser fatal, faltando poucas provas para o campeonato e sem contar aquela grande e interessante briga entre os carros, o número 22 e número 54. Novamente pilotados pelos seus principais pilotos, Brad Keselowski e também Kyle Busch. O Brad Keselowski que eu mencionei, largando na primeira fila. O Kyle Busch vai largar na terceira fila, fez o 6º melhor tempo, o Buschinho, na prova de sexta-feira da Camping World Truck Series. O motor do carro de Kyle Busch se entregou, ele acabou estourando o motor, não terminou a prova. Vamos ver o desempenho agora do 54, Denny Hamlin no carro número 20. O Brian Vickers teve aquele problema de coágulo no sangue, não está participando até o final da temporada. O Denny Hamlin substituindo o Brian Vickers no carro número 20 da equipe de Joe Gibbs. Uma boa oportunidade de, quem sabe, uma vitória de Hamlin e acabar com essa má fase dele. Tudo pronto para o início da prova. Alex Bowman do lado direito do seu vídeo, é o 99. Brad Keselowski do lado esquerdo, bandeira verde. Alex Bowman liderando a primeira volta. A batalha pela segunda posição entre Sam Horn Jr. e Brad Keselowski. Levando a melhor Sam Horn Jr. Por enquanto, Sam Horn, que largou na terceira posição, ele precisa de um bom resultado, Thiago, se quiser tirar a liderança do campeonato do Austin Dillon, que vem ali batalhando agora pela terceira posição com o Brad Keselowski, que balançou o Austin Dillon, caiu para quarto. Segura ali a posição o Keselowski, aquele ataque ali, Kyle Busch também chegando, e logo atrás dele, Sérgio, o atual bicampeão da Nationwide Series voltando para a etapa, e Rick Stenhouse Jr. voltando a participar da categoria que ele ganhou o título nos 2 últimos anos. O Rick Stenhouse Jr. que disputa o título de novato do ano agora na Sprint Cup, a categoria principal. A gente vê aí justamente o visual do Rick Stenhouse Jr. e o Kyle Busch deixando o Austin Dillon para trás. O irmão do Austin Dillon, Ty Dillon, que ganhou de forma brilhante, dominou a prova da Camping World Truck Series na sexta-feira. Miguel Paludo largou em quarto, terminou em oitavo, teve problemas no início da prova, ficou para trás, mas depois se recuperou, terminou em oitavo. Nelsinho Piquet já aparecendo na 31ª posição, depois de ter largado lá de trás. 40 pilotos começaram a prova, aliás, antes eram 43 começando a prova, agora são 40 já na Nationwide Series. Aí a gente vê batalha pela primeira posição, Sam Horn Jr. traz atrás dele o Brad Keselowski, os dois deixam para trás o Alex Bowman, que cai de líder para terceiro. E o Buschinho vem aí, Thiago. O Buschinho vem aí, é sempre perigoso ver Kyle Busch se aproximando, ele que já venceu 6 vezes nesse circuito pela Nationwide Series, disparadamente é o piloto que mais vezes conseguiu a primeira posição nessa pista. E já ganhou uma vez pela Sprint Cup, a categoria principal, e 2 vezes pela Truck Series. O Matt Kenseth já venceu 2 vezes na Nationwide Series, o Matt Kenseth que foi vice-campeão da Nationwide Series antes dele subir para a Sprint Cup. Isso já tem tempo, já quase 15 anos que isso aconteceu, mas já foi vice do Dale Jr. Dale Earnhardt Jr., que foi bicampeão da Nationwide Series. E aí a gente vê o pequeno contato do Sam Horn com o Alex Bowman.
O Alex Bowman ficou para trás. Vamos acompanhar o visual do Sam Hornish. Coming out behind the 99, the 22. O Sam Hornish não pode errar. Não pode errar, Sérgio. O Sam Hornish definitivamente não pode errar aqui na prova. E você vê como a parte de dentro da pista tem algumas ondulações, tem um pouco dos chamados bumps. Então passou por um ali naquele momento, estava até diminuindo um pouco a velocidade do Sam Hornish. E essa é uma das diferenças que a gente sempre diz, os ovais são diferentes. Há ovais, por exemplo, que tem mais, menos bumps. A gente vê aí o asfalto do Texas já mais desgastado. Algumas pistas como Kansas, por exemplo, que também é de 1,5 milha, acabaram de receber um novo asfalto. Então as características de pilotagem acabam sendo completamente diferentes. E também fatores como aí não tem nada a ver com a pista em princípio, mas assim a temperatura, ambiente, temperatura da pista, se a prova é de manhã, se é de noite, se venta muito de manhã, de tarde, né? De manhã nunca tem, mas se é de tarde, se é de noite, se começa de tarde, termina de noite. Várias variáveis realmente. Veja, por exemplo, o Alex Bowman, depois de 9 voltas, o carro já começou a perder rendimento, já está dando uma traseirada. Dá para ver naquela câmera on-board como a traseira, ela tende a ir, o lado direito da traseira tende a ir para o muro, como escapa de frente agora o Sam Hornish também. Foi bem visível nessa imagem. Outra característica deste oval do Texas, 1,5 milha, 2.400 metros, 24 graus de inclinação nas 4 curvas, 5 graus de inclinação nas retas, é justamente a possibilidade de múltiplos traçados. A gente viu ali esses 3 carros, cada um usando um traçado diferente. Então o piloto tem que encontrar o traçado que melhor se adequa ao seu estilo e também ao seu carro, que às vezes está com ajuste, e o ajuste às vezes vai mudando. Vai mudando, exatamente. Mudando durante o mesmo stint de pneus. Exato. As primeiras 15 voltas ele costuma andar por cima, depois ele costuma andar por baixo, dependendo da curva. Ou vice-versa, vai dependendo ali do que vai acontecendo. Muita dinâmica acontecendo na prova. Brad Keselowski na liderança. A gente viu antes, ele deixou o Sam Hornish Jr. para trás. Os dois companheiros de equipe na equipe Penske. O Brad Keselowski já foi campeão da Nationwide Series e é o atual campeão da categoria principal. Essa aí é a diferença de pontos no campeonato de carros entre o carro número 22 e o carro número 54. No momento, 3 pontos de vantagem para o carro 22. Por que eu friso isso, Sérgio? Porque existe também, além do campeonato de pontos, existe o campeonato dos proprietários, o campeonato dos carros. E vale exatamente a mesma premiação. Ou seja, em termos de dinheiro, se o campeão da Nationwide Series ganha 3 milhões de dólares de prêmio, o carro campeão também ganha 3 milhões de dólares de prêmio. Então é importante para as equipes ter essa premiação também. Forma no banquete, tem a aparição do patrocinador. Então, por exemplo, os patrocinadores são diferentes. Se, por exemplo, o 54 ou o 22, no caso nenhum dos dois vai se tornar campeão, porque nenhum desses carros, o piloto disputa o título, mas vai ter todo o destaque e isso inclusive se reflete em bônus do patrocinador. Todos esses contratos têm essa cláusula de que se o piloto for campeão, ou se o carro for campeão, se chegar entre os 5 primeiros, etc., a equipe ganha um extra. E são carros que praticamente, se não correram todas as provas com o mesmo patrocinador, correram quase todas com o mesmo patrocinador. Ou seja, tem aquele patrocinador, o chamado Master, o patrocinador principal, que claro, o prêmio acaba sendo bem maior. No caso desses dois, acho que o 54 certamente foi em todas. O do 22, se não foi em todas, foi em quase todas. Eu não me recordo se talvez uma ou outra não foi, mas há anos, inclusive, é o mesmo patrocinador. Exato. E é importante frisar também o que o Thiago falou dos proprietários ou do carro. Essa batalha é por carro, não é por equipe, como, por exemplo, acontece numa categoria como a Fórmula 1 e outras categorias, que soma, por exemplo, para a Ferrari, para a McLaren, para a Red Bull, soma o resultado dos pilotos. Dos dois. Não, isso é por carro, não importa o que o outro carro da equipe faz, é só um carro que vai somando. E obviamente, se uma equipe tem 2, 3, 4 carros, esses 2, 3, 4 carros todos estão nessa disputa, mas como o carro. E também uma mesma equipe pode ter, um carro de uma mesma equipe pode ter vários proprietários diferentes. Na Sprint Cup, você quer dizer, uma equipe pode ter vários proprietários para cada carro. Por exemplo, na Sprint Cup, os carros da equipe de Rick Hendrick, um dos carros, o carro do Jimmy Johnson, pertence como proprietário ao Jeff Gordon. E um dos carros também, se eu não me engano, pertence à esposa do Rick Hendrick. Que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é.
Falando em esposa, olha quem aparece. A namorada do Rick Stenhouse Jr. Ainda não é esposa. Danica Patrick acompanhando a participação do namorado na Nationwide Series. O romance continua. E a Danica Patrick aí como namorada no pit box do Rick Stenhouse Jr. para a prova da Nationwide Series. Ou seja, quando ela diz em girlfriend mode, é no modo de namorada, né? De namorada, porque na prova do domingo vai estar no modo piloto. É no modo de piloto. Exatamente. Então ela vai estar disputando posições. Aqui ela está torcendo por ele. No domingo não. Estará contra ele. Na prova da Sprint Cup, ela realmente torce. Vai dizer que torça contra, mas é para ela. Inclusive, semana passada, deu um banho no Rick Stenhouse Jr. Fez uma corridaça em Martinsville. Sonhos de uma noite de verão. Novo livro de Thiago Alves. Está aí o Rick Stenhouse Jr. Ele começou na 7ª posição, aí se mantendo em 5º, portanto, 2 posições ganhas pelo Rick Stenhouse Jr. Vamos ver se volta fazendo um bom trabalho. Ele foi bicampeão merecidamente, conquistou várias vitórias, fez um bom trabalho, apesar da presença constante dos pilotos da Sprint Cup. No ano passado tivemos um pouco menos de Kyle Busch. Ele competiu pela própria equipe. Foi menos competitivo. Menos competitivo, exatamente. Não estava com o carro tão afinado. Tanto que não ganhou nenhuma corrida. Exatamente. O Kyle Busch com o carro número 54. Até o ano passado esse carro era da equipe dele. Quando ele renovou o contrato com a equipe Joe Gibbs no final do ano passado, uma das condições do Joe Gibbs foi que o carro 54 passasse a ser do Joe Gibbs. Então quem administra, quem cuida do carro 54 agora é o Joe Gibbs, que é o dono do carro. Por outro lado, ele deixou ou concordou que o Kyle Busch continuasse pilotando normalmente esse carro, mas sem a preocupação de ser dono. Ele pilota o carro como piloto. E segue ainda como proprietário de equipe, uma equipe que corre com o 77. O 77, que hoje é pilotado pelo Parker Kligerman, que faz um campeonato interessante, eu diria. Largou na 14ª posição. O Parker Kligerman, ele é o 10º colocado na tabela. Ele está isolado do 11º, que é o Alex Bowman. A diferença é de 69 pontos. Ele está 17 pontos atrás do Kyle Larson, que é o 9º colocado. Portanto, ainda existe uma briga, né? A possibilidade ali de chegar. Está muito longe do 8º, então a briga é mais ou menos pela 9ª posição. E o Parker Kligerman teve 3 top 5s e 12 top 10s em 30 provas até agora. Lembrando que esta é a 31ª etapa da temporada. Aí o Kyle Busch trabalhando para avançar o Buschinho. O líder é o Brad Keselowski, Sam Horne Jr. é o 2º, Kyle Busch vem em 3º, mas muito longe dos 2 primeiros. Brian Scott partindo para cima do Rick Stenhouse Jr. Rick Stenhouse Jr. já tinha perdido a posição para o Matt Kenseth e agora cai para 7º. Posição na qual ele largou. Regan Smith é o 8º. Regan Smith, Thiago, eu sei que você é um grande defensor deste piloto. Quem não acompanha o Regan Smith, ele era o piloto do carro 78 da Sprint Cup até o ano passado, perdeu o lugar para o Kurt Busch, que aliás foi uma boa troca da equipe. O Kurt Busch fez uma campanha bem melhor. E o Regan Smith foi chamado para a equipe do Dale Jr. Ele começou bem o ano, liderou durante várias etapas, depois caiu. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele está num sólido 3º lugar. Sim, que é uma boa colocação. Uma boa colocação. É uma boa posição. Ele está muito longe dos líderes, ele está 44 pontos atrás do Sam Hornish, que é o 2º, 52 pontos atrás do Austin Dillon. É impossível ele batalhar pelo título, mas a vantagem dele para o Justin Allgaier é de 18 pontos, então é razoável ali. Ele pode ainda cair para 4º, mas ele tem uma certa... Ele tem uma boa vantagem chegando nessas 3 últimas etapas. E já conseguiu, e venceu 2 vitórias. Então, por exemplo, dos pilotos do campeonato, ele é o que mais venceu. Exatamente, São 2 bem vitórias. notado. Bem notado. Entre os pilotos que disputam o título, ele é o que mais venceu, exatamente. Agora, para a gente ter uma ideia do domínio dos carros 22 e 54 que a gente estava falando, entre os pilotos que disputam o título, entre os 10 primeiros, apenas 3 pilotos venceram e 4 vezes apenas em 30 etapas.
O Sam Horn Jr. venceu uma vez, o Regan Smith duas, o Trevor Bayne uma. E é isso aí. Todas as outras vitórias foram ou do 54 com o Kyle Busch ou o 22 do pilotaram por vários pilotos, que com vários pilotos. Teve um outro carro, acho que o Kevin Harvick ganhou uma prova também. Acho que o Matt Kenseth ganhou uma prova também, não ganhou, se eu não me engano. Mas foi, sim, foram. Mas assim, o domínio foi do 22 e do 54. Exatamente. Mas é bom, e até destacando essa linha do campeonato, você falou de um bom sólido, uma briga interessante do Trevor Bayne com o Rick Stenhouse Jr., o Justin Allgaier também na 4ª posição, evoluindo em relação ao ano passado, que ele foi 5º lugar num campeonato esse ano muito mais competitivo, com pilotos de um nível melhor. Com certeza. O Sadler, porque vários pilotos vieram da Sprint Cup, que aumenta a competitividade. Vieram da Sprint Cup. E o Trevor Bayne, que eu pensei que teria um desempenho melhor, e não está tendo esse desempenho tão melhor. Falando em Trevor Bayne, a gente acabou de vê-lo ultrapassando o 16 do Rick Stenhouse Jr. Está aí o 6 do Trevor Bayne, quase tocando ali no Jeff Green, que está no número 14. Destaque para Nelson Piquet, já aparecendo na 18ª posição. Ele largou do final do pelotão. A gente tem que dizer isso, Thiago. A gente viu várias provas, o Nelson andando ali, mal passando da 20ª posição. Realmente não tem sido um bom ano para o brasileiro. Não, me parece que ele tem carro para chegar lá na frente, mas pelo menos já chegou ali entre os 20 primeiros, deixando vários adversários para trás. Se eu não me engano, na última etapa em Charlotte, ele ficou para trás, mas ele não conseguiu fazer muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que considerar, até agora está sendo uma boa prova do Nelson. Aí, novamente, todo o destaque para o Kyle Larson. Isso foi na primeira prova do Texas. Em abril, esta está sendo a 2ª prova do Texas da temporada. Alguns ovais tem 2 provas por temporada. E essa, se lembra dessa, Thiago? Quase ele fez igual o Montoya naquela oportunidade, o clássico momento de Juan Pablo Montoya na Sprint Cup. Está aí agora o Kyle Larson, número 32. Ele largou na 16ª posição, companheiro do Nelson Piquet. Vocês veem ali em cima Brad Keselowski, Horn Jr., Kyle Busch, Matt Kenseth, os 5 primeiros. Volta número 41, por enquanto prova tranquila, nenhuma bandeira amarela até este momento. Aí o visual deste oval do Texas, belíssimo oval, localizado na área de Fort Worth, relativamente próximo ao aeroporto da cidade de Dallas, aeroporto de Dallas, Fort Worth, um dos maiores hubs da aviação mundial. E é interessante observar, Sérgio, nesse autódromo, uma boa sugestão até para arenas esportivas brasileiras. Em termos de aproveitamento de espaços, existem camarotes, escritórios, espaços comerciais, existem... não é o caso do Texas, mas em Atlanta tem um hotel dentro do autódromo, então tem várias ocupações que você pode fazer dentro de uma arena esportiva, até para poder fazer girar. Lembrando que nos Estados Unidos, todos os autódromos são autódromos privados. Inclusive alguns, não só hotel, tem condomínio. Sim, tem condomínio, é verdade, condomínio. Você mora num condomínio, alguns você mora ali onde você mora. Para até dizer, por que eu vou morar no autódromo? Mas quem é fã do automobilismo, porque nos Estados Unidos, principalmente nessa área, não em todos os Estados Unidos, mas em várias áreas, as moradias são muito espalhadas, em casas, etc. Então, mais ou menos, você mora longe mesmo. Você tem que sempre pegar o carro. Então, aí... E sem contar que também você tem abertura dos autódromos para você poder andar na pista, você tem alugar, então o cara às vezes tem algum carro bacana, que gosta de correr, pode aproveitar a pista também. Exatamente. E certamente pode dormir tranquilo, porque barulho de noite não vai ter. É verdade. Tem uma outra prova noturna, mas essa é a graça de ter o condomínio na pista. O líder Brad Keselowski está chegando no Nelson Piquet, mas o Nelson fazendo uma prova muito boa, já encostou ali no Justin Allgaier, seu companheiro de equipe. Nelson vai sobrevivendo na volta do líder. Logo, logo teremos parada sob bandeira verde. Volta número 48, nenhuma amarela acontecendo. E está aí. A gente já vê parando o Brad Sweet no número 5, o TJ Bell no número 40. Esse Brad Sweet também, ele parece de vez em quando, é muito amigo do... acabou de errar, inclusive, no pit stop. Ele é amigo do Case Kane, né? Ah, é? É, muito amigo do Case Kane. Não sabia disso. Muito amigo do Case Kane, por isso que vira e mexe ele aparece competindo em carros bons.
E o Kasey Kahne, que a gente já viu várias vezes competindo nesse carro aí, né? O carro número 5. Carro da equipe do Rick Hendrick. Brad Keselowski se mantém na frente. Nelsinho parando nos boxes ali atrás com o carro azul. Ou seja, Nelsinho já está parando, o que é bom desde que não aconteça a bandeira amarela. Porque quando ele voltar, ele vai estar mais rápido do que o Brad Keselowski agora, que está com os pneus gastos. Evidentemente, quando o Brad Keselowski voltar, ele deve ficar mais rápido do que o Nelsinho. Mas, por enquanto, voltando, ele vai estar mais rápido. Isso atrasa, digamos, o carro azul ali, né? Aquele azul... Com um amarelo. Um azul, aquele azul, enfim. Quase um verde água. Obrigado. Um azul água, verde água, enfim. Meio parecido com esse 16 aí, com o 16 do Rick Stenhouse Jr. que acabou de passar. Parando o Alex Bowman no pole position. Liderou o comecinho da prova e depois ficou para trás Alex Bowman. Brad Keselowski permanece na pista. Isso é bom para o brasileiro desde que não aconteça a bandeira amarela. Volta Alex Bowman. Uma parada apenas regular. E esse é o Matt Kenseth, no número 18. Matt Kenseth, que é o líder do campeonato da categoria principal em busca de seu segundo título na Sprint Cup. Kyle Busch vai parando. Aproveitando, está num bom espaço para fazer a sua parada. O Nelsinho acabou não entrando bem nos boxes. Mas perdeu tempo. Ele perdeu tempo, ele ficou de lado na parada. Ele entrou e voltou. Entrou e voltou, exato. Ele acabou não entrando bem que nem o Kyle Busch, não ficou reto. Ele devia ter algum carro ali na frente do pit do brasileiro, acabou ficando torto. E perdeu tempo, assim como o Justin Allgaier. Tá aí o Sam Horne Jr. 13 segundos e 5 décimos, uma boa parada para ele. Brad Keselowski vai parando, ajustes no chassi. A gente vê as porcas sendo retiradas ali, depois é feita a limpeza. Inclusive o responsável pelo macaco quase escorregou numa aqui agora. Volta a pista Brad Keselowski, entrou como líder. Vamos ver depois que todos pararem se ele volta a liderar. Austin Dillon, o número 3, é o novo líder. Ele ainda não parou, mas fica na liderança para liderar pelo menos uma volta e ganhar um ponto extra na batalha dele com o Sam Hornish pela liderança. E aí o erro do Sam Hornish, Thiago, olha só. Vai ser punido, Sérgio. Foi punido já. Punido. Vai fazer o drive around, o drive-thru, o Sam Hornish Jr. E com certeza vai ficar uma volta atrás. Com certeza ali o cone laranja. O piloto tem que passar entre o cone e a parte interna da pista. Aquele cone é um limite. Tem ali, a gente viu aquela parte vermelha do lado da linha amarela. Evidentemente não dá no momento para ninguém ir lá e colocar o cone de volta. Mas vale como cone. Mas vale como cone. Vale como cone. Tem circuitos que não tem o cone fisicamente. E olha o prejuízo. Já uma volta atrás, realmente, o Sam Hornish, um tremendo prejuízo numa fase tão aguda no campeonato como agora. Vai parando o Austin Dillon nos pits. Vem também o Brad Keselowski. Deve reassumir a liderança depois de todos terem parado. Destaque para ele no lado direito do seu vídeo. Boa parada para o Austin Dillon. Demorou um pouco na saída, mas o trabalho dos mecânicos foi rápido. Pelo menos para a Nationwide Series. 13 segundos e meio, tá bom. Tá muito bom. Brad Keselowski é o líder. O Kyle Busch aparecendo na segunda posição. Nelsinho Piquet está uma volta atrás, mas está ali entre os 15 primeiros. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens do Texas Motor Speedway. Você acompanha exclusivo aqui no Fox Sports a 31ª etapa da temporada de 2013 da NASCAR Nationwide Series, com esta faltando 3 para o final da temporada. Brad Keselowski é o líder da prova. Está aí o destaque para o número 22. Vai se aproximando ali do Alex Bowman para deixar o Bowman uma volta atrás. Aí a batalha pelo título entre o carro número 22 e o carro número 54 no campeonato, a diferença de pontos nas últimas provas é impressionante como eles sempre ali, sempre na primeira posição, segunda posição, alguma exceção, mas a vitória sempre acaba ficando com esses carros. Que tem sido exatamente uma característica da temporada. Vocês veem aí da esquerda para a direita. O segundo é o Joe Gibbs, o técnico Joe Gibbs, para quem não conhece, foi campeão pelo Washington Redskins
no futebol americano 2 vezes, né, ou 3? Acho que foram 2 Super Bowls. Acho que foram 2 Super Bowls que ele ganhou. E o Joe Gibbs, que também tem 3 títulos na Sprint Cup. Bob Labonte no ano 2000, Tony Stewart em 2002, Tony Stewart em 2005 é o dono dos carros do Kyle Busch, do número 18 do Matt Kenseth e o 20 o Denny Hamlin, que normalmente é pilotado pelo Brian Vickers, mas lembrando o Denny Hamlin, o Brian Vickers com o problema de coágulo no sangue. Na categoria principal, os 3 pilotos são o Kyle Busch, o Denny Hamlin e o Matt Kenseth, sendo que o Matt Kenseth é o líder da temporada. Tem também o 11 na Nationwide Series, que é pilotado pelo Elliott Sadler. Elliott Sadler, já ia esquecendo do Elliott Sadler, que está em 5º no campeonato. É o piloto, aliás, o melhor piloto, mais bem colocado dele no campeonato, como piloto. Né? O 54 é o carro que disputa o título de proprietário. Vickers até estava nessa briga aí pelos 5 primeiros do campeonato, mas como perdeu o campeonato, vai perder essa boa colocação no campeonato, não tem jeito mesmo. Aí a gente vê o número 54 do Kyle Busch, vai mantendo a 2ª posição, está cerca de 4 segundos atrás do líder. O Brian Vickers, Thiago, essa é a primeira prova da Nationwide Series que ele não compete, ele deixou de participar em provas da Sprint Cup. Mas nos 2 últimos fins de semana, a Nationwide Series estava de folga. A última prova da Nationwide Series foi em Charlotte. Depois tivemos Martinsville com a Truck Series e tivemos Talladega com a Truck Series e a Sprint Cup. E depois, na semana passada, tivemos Martinsville também com a Truck Series e a Sprint Cup. Aí é um quadro, mas está errado, que são os pilotos com vitórias para Joe Gibbs na Nationwide Series, mas o Sam Hornish nunca foi um piloto da Joe Gibbs, então não tem 9 vitórias. Exatamente, realmente. Acabaram errando a informação. O Matt Kenseth aparece na 3ª posição, o detalhe do carro dele, mas o que eu ia dizendo, Thiago, o Brian Vickers, essa é a primeira prova que ele não participa. Então, chegando nesta prova, com todos, ele tendo participado de todas até agora, ele está em 8º na tabela, 4 pontos atrás do Brian Scott, 6 pontos atrás do Trevor Bayne, que é o 6º, e 19 atrás do Elliott Sadler, seu companheiro de equipe, que é o 5º. Só que nesta prova ele não vai marcar pontos, ele não vai competir nas últimas 2, a partir dessas últimas 2. Então, na realidade, ele vai ficar para trás. Talvez ainda consiga ficar entre os 10 primeiros do campeonato. Não sei se o Parker Kligerman consiga ultrapassá-lo. Talvez o Kligerman ultrapasse. O Alex Bowman, que é o 11º. O Alex Bowman, é verdade. Se o Kligerman ultrapassá-lo, tudo bem, que o Parker Kligerman é o 10º. Vai para 9º, digamos, e o... Eu acho que o Alex Bowman, se bobear, não consegue ultrapassá-lo, porque são 970 pontos contra 824. Ele não vai ultrapassar. São 150 pontos de diferença, são 48 pontos o máximo por prova, então ele está garantido entre os 10 primeiros do campeonato. O detalhe do Kyle Busch, a diferença dele para o Brad Keselowski é de 5 segundos no momento, ou seja, não está conseguindo diminuir a diferença o Kyle Busch. E ele vai chegando agora, ele sim, para deixar o Alex Bowman para trás. O Sim Piquet é o 15º, uma volta atrás. Excepcional, eu considero, Thiago, considerando que ele largou de trás do pelotão. Não, com certeza, um grande trabalho do brasileiro por largar atrás, estar à frente de alguns companheiros de equipe, está brigando com o Sam Hornish. E, querendo ou não, são os melhores carros que realmente são equipe na frente do brasileiro. Temos vários pilotos da Sprint Cup correndo. Uma excelente prova de recuperação do Nelson aqui. Acaba até aparecendo pouco, né, na transmissão, mas dá para ver pela evolução dos tempos de volta do brasileiro como ele está andando bem. Ainda mais comparado com a última etapa dele, algumas etapas que ele não foi tão bem. E embora o Nelson tenha feito algumas boas provas este ano, ele tem 4 top 10. Ele chegou 4 vezes entre os 10 primeiros. Não é o que ele esperava, não é o que a gente esperava, mas a gente tem que reconhecer que pelo menos ele obteve alguns bons resultados. Ele trocou de chefe de mecânicos, ainda tentando ajustar, e a bandeira amarela acontecendo. Primeira bandeira amarela da prova, inclusive. Por detritos na pista, a curva número 2, vem a informação, primeira bandeira amarela da prova, já acontecendo aqui depois da volta número 70. Tanto mais de 1/3 da prova completado, e
só agora acontece a primeira amarela. E é uma boa oportunidade para os pilotos. Provavelmente todos irão parar nos boxes agora. E a questão é se alguns pilotos farão o wave around ou não. Também. Temos um alto número de pilotos uma volta atrás. Exatamente. Ou então 2 voltas atrás, também. o piloto também pode fazer o wave around e ficar uma volta atrás. Quem está uma volta atrás faz o wave around, ou seja, não para nos pits e fica na mesma volta do líder. O problema é que esses pilotos estarão com pneus mais gastos e, caso tenhamos outra longa sessão sob bandeira verde, eles terão que parar antes, bem antes, porque já temos aí 20 voltas sob bandeira verde. Sim, quase metade do stint. Né? Exatamente. Então, é verdade. É uma oportunidade. Às vezes tem aquela famosa sequência de amarelas, lá tem a célebre frase, bandeira amarela gera bandeira amarela. E aí favorece esses pilotos que ficarem na pista agora. Vamos ver qual será a atitude dele. Tínhamos 11 pilotos na volta do líder apenas. O 12º colocado é que será o Lucky Dog, ou seja, irá recuperar essa volta. Que infelizmente não é o Nelsinho. É, que está na 15ª posição. Sam Horn Jr. também. É, o 14º. É o 14º, exatamente. Então, vamos ver o Parker entrada. Kligerman, Sérgio. É o Parker Kligerman. Todos entrando nos pits, ou pelo menos os 2 primeiros. Olha, o grupo vem ali. O Matt Kenseth é aquele que vem em seguida entrando nos pits. Todos entraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os 11 pilotos que estão na volta do líder na mesma volta entraram, o que significa que quem quiser fazer o wave around pode fazer. Se um desses pilotos não tivesse entrado, não seria possível o wave around. E 2 pneus apenas, hein? Acho que nem trocou pneus, Brad Keselowski. O Matt Kenseth vai trocando os 4. Austin Dillon também não trocou. Kyle Busch não trocou pneus. Apenas reabasteceram. Agora, houve pilotos que trocaram os 4 pneus. Olha, o Denny Hamlin trocou pneus. Aqui do lado esquerdo, no número 20. Também, Realmente, vamos ver como isso vai gerar na prova. Nelson aparece ali, creio que era o 6º ou 7º naquela fila. A gente vê os pilotos que entraram nos pits voltando para a pista. Imagem do carro do Austin Dillon, que de acordo com Kevin Harvick é um dos meninos mimados da equipe de Richard Childress. Sobrou para o próprio. Aliás, na prova da sexta-feira da Camping World Truck Series, a vitória do Ty Dillon foi a 100ª vitória de um carro. É uma picape, mas vamos considerar, né? A gente chama de carro também várias vezes. Foi a 100ª vitória de um carro com o número 3. E o Richard Childress disse que com certeza pensou no Dale Earnhardt, que é o maior vencedor com o carro 3. Ele teve que acho que 76 vitórias. Foi um número impressionante. Com o carro 3. Eu não sei se foram 76 com o carro 3, porque ele pilotou o carro 2 também. Ele pilotou o carro 2. Então não é, mas de qualquer maneira... É um número elevado. A maior parte das vitórias dele foram com o carro número 3. Olha, Sérgio, naquele momento ali de entrada nos boxes, vários carros fazendo wave around, e eu tô com a sensação que é o Rick Stenhouse Jr. que está à frente do Stenhouse, que fez aquele famoso o late call, ou seja, aquela chamada em cima da hora para não entrar nos boxes. Estava entrando, aí o mecânico falou, não entra, ele foi e cortou a pista ali, quase acertando o cone também, quase sendo punido ali, mas escapou e permanece na volta do líder. Aliás, vai recuperar essa volta. Ficará novamente dentro da volta do líder fazendo o wave around. Só confirmando, Thiago, não tem informação do número de vitórias dele no carro 3 ou no 2, mas o Dale Earnhardt conquistou 76 vitórias em 676 provas em que ele competiu durante 27 anos, conquistou 22 pole positions, não era um piloto de muitas poles, e teve 428 top 10. Portanto, ele conseguiu top 10 basicamente em 2/3, exatamente, quase que exatamente em 2/3 das provas em que ele competiu, ele chegou entre os 10 primeiros. São números realmente fantásticos, por isso que ele sempre foi olha que beleza, o amor no ar. O amor ali está no ar, literalmente. Exatamente, o Steve perguntando para Debra, se ela vai casar
com ele. Portanto, está aí. Tá Será certo, essa a Thiago. Deborah? Não, agora. Não sei. Então todos estão tentando identificar onde está a Deborah. Não, acho que não, porque ignorou completamente o aviãozinho. Pelo menos nessa imagem, vai ver que já tinha visto antes, não estava beijando, não estava comemorando. Ou não saiu correndo. Ou então não foi receptiva ao convite de casamento. Olha só, Thiago, o Nelson Piquet não fez o wave around, ele parou nos pits. O Sam Horn Jr. foi um dos pilotos que fez o wave around, portanto está de volta entre os líderes. O Nelson optou por trocar pneus e andar bem. E ele quer justamente se posicionar para ser o Lucky Dog e recuperar a volta perdida numa possível próxima bandeira amarela. Portanto, essa é a situação do brasileiro. Ele vai relargar na 21ª posição. É uma expectativa boa, principalmente se tivermos um longo stint de bandeira em bandeira verde, né? Está aí o Brad Keselowski, que vai relargar do lado direito do seu vídeo como líder da prova. Kyle Busch ao lado dele. Mais uma vez, bandeira verde. Regan Smith por baixo, é o número 7, deixou o 3 do Austin Dillon para trás. Olha o Denny Hamlin ali no número 20, é o carro amarelo. Enquanto isso, batalham pela primeira posição. Brad Keselowski por dentro, Kyle Busch junto ao muro externo. Matt Kenseth precisou tirar o pé ali, senão seria também engolido pelo pelotão. Olha só, balançou ali, é o Trevor Bayne ali, com o número 6. E acabou ficando um pouco para trás. Perdeu a posição para o Denny Hamlin, que já é o terceiro colocado. A gente vê esse Ford aí com as listras brancas, o esquema vintage tradicional de competição da Ford. E outras equipes também, mas de outros fabricantes, mas muito da Ford. A Ford usa muito isso. Jimmy Johnson usa isso também com o Chevrolet dele. Sim. Essas linhas brancas. E olha, Sérgio, a lista listras, né? O Brian Scott chegando já no grupo dos 5 primeiros colocados, hein? Assim como, pelo que eu vejo ali... É o quarto colocado. É o quarto, e acho que o quinto é o Kyle Larson. É o Kyle Larson. Olha o Denny Hamlin, deixa para trás o Kyle Busch. Vem com muita força Denny Hamlin neste momento. Vai partir para cima do Brad Keselowski. O Kyle Busch pagando caro por não ter trocado pneus. Arriscou uma tática igual a do Brad Keselowski, não deu certo. E olha o Sam Hornish. Na batalha pelo título. O importante para o Sam Hornish é chegar na frente do Austin Dillon. Os dois já lideraram pelo menos uma volta. Os dois têm um ponto extra. A diferença deles no campeonato, começando a prova, é de 8 pontos. No momento, uma posição à frente, o Sam Hornish estaria descontando um desses 8 pontos, estaria 7 pontos atrás do Austin Dillon, que ainda permanece o líder nesse momento da prova. E a próxima prova da Nationwide Series é em Phoenix, no Arizona, um circuito no qual o Sam Hornish já conseguiu uma vitória na sua carreira na Nationwide Series. O Sam Hornish tem 3 vitórias na sua carreira, a primeira dela, inclusive, foi em Phoenix. Ó, o Buchinho já perdeu a 4ª posição para o número 18, Matt Kenseth. Vai ficando para trás o Kyle Busch e o Brad Keselowski, que apesar de ter ar limpo à sua frente, é pressionado agora pelo Denny Hamlin. O Brian Scott também vem muito forte ali atrás. Kyle Busch já está pagando caro por não ter trocado pneus. Brad Keselowski pode seguir o mesmo destino. E se ele perder a posição, Sérgio, para o número 20 do Hamlin, a tendência é que ele perca mais posições ainda, como com o Kyle Busch. E segura a Keselowski. Vem o Brian Scott por dentro. E já vem outro ponto grudado ali. Acho que é o Denny Hamlin. Olha que manobra do Denny Hamlin. Do Brian, né? Não, perdão, é o Matt Kenseth. Brian Scott é o 7º na tabela. Ele está 2 pontos atrás do Trevor Bayne, que é o 6º, mas 4 pontos apenas à frente do Brian Vickers. A gente já falou do Brian Vickers, já não é mais adversário para ninguém, infelizmente. É um excelente piloto, excelente pessoa, e vamos torcer até para que ele volte bem no ano que vem. Ele já teve este problema, já perdeu mais da metade de uma temporada por isso. E olha só, os pilotos da equipe do Joe Gibbs, primeiro, segundo, 7º e 8º. Kyle Busch já caiu para 8º. Impressionante. Pagando caro o Buchinho, ele que gosta na Nationwide Series de fazer umas táticas sempre conturbadas. Kyle Larson
vai deixando para trás o Brad Keselowski. Bom trabalho do Kyle Larson, que largou na 16ª posição. Larson, um novato sensação da temporada da Nationwide Series, que estreará na Sprint Cup a temporada completa ano que vem, no carro que hoje corre o Juan Pablo Montoya. 3 provas para a despedida de Montoya da Sprint Cup. Vamos ver se Montoya consegue a vitória, parece pouco provável. Olha o Elliott Sadler ali, é o número 11. Esse carro azul aí, vem o Elliott Sadler atrás do Brad Keselowski. O 33 é o Ty Dillon, que venceu a prova da Truck Series na sexta-feira e já está se preparando para pular para a Nationwide Series em 2014. Ou seja, é o plano da família Dillon, da família de Richard Childress. Os dois são netos do Childress, filhos da filha do Childress, o Mike Dillon. O pai deles é casado. Bom, óbvio, é casado, ainda é casado e pelo jeito será sempre. A gente não sabe mais, mas tirando isso. Por enquanto é casado. E ele é responsável por todo o gerenciamento da equipe de Richard Childress. Portanto, ele tem uma posição importante, bastante importante na equipe. E eu diria que ele é o herdeiro da equipe, sim, né? Basicamente. Tendência é seguir. Quer dizer, é a mulher dele, a esposa dele, mas é ele quem cuida. E, inclusive, ano que vem, o Ty Dillon deverá pilotar o carro número 3 na Nationwide Series e o Austin Dillon vai herdar o carro número 3 na Sprint Cup, ou seja, vai como se fosse herdar a camisa 10 da seleção brasileira de futebol. Vai ser uma responsabilidade muito grande. Justiça seja feita, Sérgio. São netos do dono da equipe? São. Mas também são talentosos. São 2 pilotos talentosos, com potencial. Só não sei se o número 3 irá pesar e se seria bom vê-los com 3, mas aí é outra discussão. Não é o primeiro caso. O automobilismo, embora a NASCAR seja muito mais acessível do que, por exemplo, se você opta para fazer o caminho de Fórmula. O caminho de Fórmula é muito mais caro que o caminho da NASCAR, mas você precisa ter dinheiro. Sim. E na NASCAR é um pouco mais fácil. Você pode ter menos, de fato, e competir muito em categorias secundárias, que tem várias pistas, vários ovais espalhados por todos os Estados Unidos. Então, você entendendo de mecânica, ou tendo um amigo, ou seu pai, você consegue, né, o tio, enfim, você consegue competir pelo menos no início, ao contrário da Fórmula, que você realmente quase que desde o início você precisa de recursos. Sim, e muitos. Mas é normal, isso aí faz parte do esporte, é como hipismo. Acontece que normalmente quem compete em hipismo tem algum dinheiro, é uma realidade. Mesmo tênis. Também. Você precisa, é o tipo do esporte. Então, nesse ponto, eles podem ser até mimados, aí é outra história. Sim. E no caso, o Kevin Harvick que criticou, pode até estar certo de que eles estão chegando e basicamente ninguém mais quer ficar na equipe, nenhum piloto de ponta, porque sabe que os garotos vão dominar, porque são netos, que vai tudo para eles. Não tiro até a razão do Kevin Harvick nisso. Mas não quer dizer que eles não sejam talentosos. Exatamente. Esse é o meu ponto. Porém, esse é o meu ponto. O grande segredo, assim, claro, eles vão herdar a equipe, assim, será uma equipe Dillon daqui a um tempo, mas eles também, a equipe vai ter esse tempo de curva de aprendizagem. Querendo ou não, a Richard Childress hoje é uma equipe de ponta, tem um Harvick brigando por um título, mas há quanto tempo que a Richard Childress não ganha um título? Há quanto tempo a Richard Childress não é a equipe protagonista da Sprint Cup? Vai demorar um pouco, não vai ser no segundo ano que o Austin Dillon vai estar brigando por um título, eu acredito. Desde o falecimento do Dale Earnhardt, a Childress não conseguiu nenhum título. E aliás, o último título do já faz um tempinho, Dale Earnhardt, até conferir aqui, 93 ou 94, foi 94 o último título do Dale Earnhardt. Aliás, ele foi bicampeão. O Dale Earnhardt, ele foi bicampeão em 93. Primeiro ele foi em 90, 91. Ele foi 3 vezes bicampeão. Em 86, 87, 90, 91 e 93 e 94. E o primeiro título dele foi em 1980. Ficou um bom tempo foi sem com ganhar. carro 2. Ficou um bom tempo sem ganhar títulos. Ficou um bom tempo. Então o último título de Richard Childress, indo para o ponto, foi em 1994. São 20 anos exatamente. Sim. E estamos fazendo 20 anos, né? Completando 20 temporadas, né? Então, quer dizer, são 19 anos no final dessa temporada ou são 20 anos?
Não, são 20 anos. 20 anos. No ano que vem, se ele não conquistar o título, serão 20 anos sem o título. Sim. Esse ano, assumindo que o Kevin Harvick não vai ganhar, serão 19 anos sem conquistar um título. E é muito tempo já, e a tendência é que, sei lá, nos próximos 3 anos também não vão ganhar um título com o Austin Dillon. Não sabemos. Não, a tendência. Mas... Vamos pegar o exemplo do Keselowski. Então, 3 temporadas. Terceiro ano dele. Tô dando 3 temporadas. Sim, é verdade. A gente já está vendo há algum tempo aí o Matt Kenseth, número 18, pressionando seu companheiro de equipe, Denny Hamlin, mas ele mantém a liderança, o Denny Hamlin mantém a liderança, a batalha entre os dois pilotos da equipe de Joe Gibbs. O Brad Keselowski, que pagou caro por não ter trocado pneus, perdeu várias posições, o Kyle Busch também. Vamos conferir aí, me parece que o Kyle Busch está na 10ª posição. O Brad Keselowski deve estar em 8º ou 9º. Vamos ver, está em 8º o Brad Keselowski e o Kyle Busch não, está em 9º o Kyle Busch. Portanto, ainda se mantendo na 9ª posição. De qualquer maneira, eles relargaram em 1º e 2º lugar. O Sam Hornish está chegando no buchinho. E olha, mas o Sam Hornish fez o wave around. Fez o wave around, mas tá andando muito bem e conseguiu passar o Austin Dillon, que fez a parada nos boxes do Dillon. Olha, Thiago, outra coisa, já temos algumas voltas sob bandeira verde. Várias voltas desde a bandeira amarela. Então daqui a pouco poderemos ter os pilotos que fizeram wave around entrando nos pits. Isso pode favorecer o Nelson Piquet. Nelson Piquet é o 21º, está uma volta atrás, é o primeiro entre os que estão uma volta atrás. Caso tenhamos uma bandeira amarela nesse momento, ele se recuperará, vai recuperar a volta perdida. Agora, se esses pilotos que fizeram o wave around começarem a entrar, eles vão voltar atrás do Nelsinho. Sim. Porque eles, de cara, quando houve a relargada, o Nelsinho estava com pneus melhores do que eles. Então, ele está com rendimento melhor do que vários desses pilotos. E esses pilotos vão entrar, vão ficar até 2 voltas atrás. E se a bandeira amarela acontecer na hora certa... Seria a hora boa, exatamente. Vai ser bom para o brasileiro. Vamos dizer que fisicamente o Nelsinho não é o 21º carro na pista. Não. Ele está à frente desse pelotão. De alguns carros desse pelotão. Olha o Chad Nowes. Outra cena que eu acho que eu não me recordo de ter visto, Sérgio. Chad Nowes sem o boné. Normalmente eles colocam o patrocinador para qualquer foto, qualquer situação. Isso é muito importante. Matt Kenseth é agora o líder. A gente viu ele deixando para trás o número 20 do Denny Hamlin. Falando o nome do Brian Vickers, a gente se acostuma. As primeiras 30 provas, o 20 era o Brian Vickers. Então, realmente, às vezes... E também é complicado ver o Kenseth no 18, ele que também corre com o 20 na Sprint Cup, então é complicado também fazer essa associação. Vem aí o Brad Keselowski. Ele é o 8º colocado, o Kyle Busch é o 9º. Os dois ali tentando sobreviver até a próxima parada. Agora como ele briga com o volante, Keselowski. Aparentemente ele está fazendo aquela curvinha. É só virar para a esquerda. Não, ele briga com o carro, ele tem que domar. Tem até um ditado, se o carro está indo muito suave, é porque você não está indo rápido bastante. Volta número 99, chegando na metade. Volta número 100 agora, de 200 programadas. Matt Kenseth, Denny Hamlin. Depois o Brian Scott, Kyle Larson e Ty Dillon. Os 5 primeiros. A gente vê aí o detalhe do líder, é o número 18, que está passando no meio ali na pista. E o detalhe também do Austin Dillon. O outro piloto que está no perigo ali, que depende de tudo dar certo para ele, é o Sam Hornish Jr., que fez o wave around. Então ele está nessa situação que tem que acontecer na hora certa para ele uma possível bandeira amarela. Acaba sendo muito aleatória, às vezes uma questão realmente que jogam com a sorte esses pilotos, mas era uma estratégia que muitos tinham que fazer realmente. Não tinha muita essa situação ali, não tinha muito o que arriscar. É importante arriscar uma situação, ainda mais com, querendo ou não, mais de metade da prova ainda a ser percorrida. A gente vê o Austin Dillon ali deixando para trás o retardatário, que é o Bryan Silas, competindo no carro número 79. O Bryan Silas,
que normalmente compete na Camping World Truck Series. Lembrando, na prova de sexta-feira, Miguel Paludo chegou na 8ª posição, ele permanece em 7º no campeonato. Ele começou a prova do Texas como o 7º, empatado em pontos, mas com a vantagem no desempate para o Ryan Blaney, e terminou a prova também em 7º, mas empatado com o Bubba Wallace, número 54. Bubba Wallace estava 1 ponto atrás do Miguel Paludo. Ele chegou 1 posição à frente, portanto ele empatou com o Miguel Paludo em pontos. O Ryan Blaney teve problemas e ficou para trás. E o Matt Crafton segue para ser o campeão da Camping World Truck Series, mas uma grande batalha pela 2ª posição entre o James Buescher e o Ty Dillon. Estão ali ponto a ponto o Ty Dillon e o James Buescher. O Crafton finalmente podendo ser campeão já na próxima corrida. Já pode ganhar com 1 prova de antecipação o título da temporada. O Crafton, ele que em 2001 ficou muito perto de ser campeão da Truck Series e acabou perdendo o título, mas esse ano realmente a história tende a ser outra. A gente estava falando da vitória do Dale Earnhardt, do carro número 3, antes me ocorreu agora, eu sei que a gente falou isso há algum tempo, mas uma dessas vitórias foi com o filho dele, o Júnior. Dale Earnhardt Jr. Ele ganhou com o carro número 3, que pertence, o número 3 pertence ao Richard Childress, mas ele competiu numa prova em Daytona. Foi uma das primeiras provas com esse novo modelo usado na Nationwide Series. Ele usou uma Haras, que foi a única aparição dele, do Dale Jr. com o carro número 3, e ele ganhou aquela prova. Foi uma prova da Nationwide Series, mas são 100 provas com o carro número 3 em todas as categorias. Em todas as categorias. E a gente viu ali já pilotos parando sob bandeira verde, pilotos que fizeram o wave around e que estão tendo que parar para colocar combustível. Deu para ver ali o Lando Cássio também fazendo a parada, e olha a recuperação do Sam Hornish, mesmo com o wave around, passa o Brad Keselowski. Ou seja, eles estão com o mesmo desgaste, de pneus. Muito rápido, o Sam Hornish Jr. deixa o Brad Keselowski para trás. Está em 9º agora o Keselowski. O Sam Hornish já está à frente dele em 8º, e o Kyle Busch é o 10º colocado. O Nelson está avançando, hein, com esses pilotos que fizeram o wave around parando. Olha só, parando o Alex Bowman. O Nelson já está entre os 20 primeiros. O brasileiro está em 16º com a entrada do Alex Bowman, que apareceu em 16º. O Nelson está agora em 16º na prova. E ainda como Lucky Dog. Exatamente. Porque o Alex Bowman vai voltar atrás do Nelson, com certeza absoluta. Pastrana já passou, já lhe passou também outro piloto, e ali segue abrindo o Matt Kenseth, uma boa vantagem nesse momento. Matt Kenseth deixando para trás o veterano Mike Wallace no número 01. Durante várias temporadas, Mike Wallace competiu pelo título da categoria, já na fase descendente da sua carreira, mas segue competindo. O irmão dele, o Rusty Wallace, foi campeão da categoria principal da Sprint Cup. E voltando de novo àquela história do Harvick e do número 3, o Kevin Harvick foi o piloto que substituiu o Dale Earnhardt depois do acidente da morte dele em 2001. Ou seja, já está há muito tempo também dentro da corporação da equipe de Richard Childress. Tá aí o detalhe do líder da prova, Mike Wallace, que tem 54 anos. Olha o Buschinho! Falando em 54, Kyle Busch vai para os pits. Por enquanto a bandeira amarela não é acionada, mas tem que ser acionada a bandeira amarela. Olha só o interior do carro do senhor Kyle Busch. Amarelo ainda não, estranho, hein? Vai entrando ali. Continua sob bandeira verde a prova. Nelson, porque é o 15º. Agora sim acontece a bandeira amarela. Talvez um pneu furado. Não começou bem. Aliás, de 3 provas do fim de semana, 2 com problemas para Kyle Busch. A da Sprint Cup é a que vale. Ele precisa recuperar pontos no campeonato, mas não é um indício de bom começo de fim de semana para Kyle Busch. Já teve o problema na truck, agora
Olha só o interior do carro do Kyle Busch. Realmente não é um bom fim de semana para ele. Que isto, Thiago, que ele esteja espantando as bruxas para a Sprint Cup, que é a categoria principal. Ele teve o melhor setembro da sua vida na Sprint Cup. Teve um outubro razoável. Mas novembro costuma ser realmente um mês que paga caro para Kyle Busch. Olha só, sozinho, muito possivelmente devido ao desgaste dos pneus. Não creio que tenha estourado, não. Ele foi deslizando ali. Se ele tivesse estourado o pneu, ele teria feito um chicote e teria ido para o muro. Ele foi deslizando. Obviamente, depois da travada, os pneus vão embora. Mas... E olha, Sérgio, ali na frente o Sam Hornish entrando nos pits. É, mas acho que ele saiu. O Sam Hornish à esquerda ali, exatamente. Se ele voltou, porque a bandeira amarela não tinha sido acionada ainda ali. Todos os líderes parando. Nelsinho Piquet vai ser o Lucky Dog. Inclusive Sam Hornish que voltando ali. Ele conseguiu. Que sorte do Sam Hornish. Se ele tivesse entrado na hora errada... Deve ter perdido posições. Sim, mas tudo bem. Não perdeu uma volta de novo. Denny Hamlin, 13 segundos, boa parada. 13 segundos e 8 décimos para o Kyle Busch. Para o Kyle Busch. Kyle Busch parou ali. O Matt Kenseth perde a posição para o Denny Hamlin nos pits. Brian Scott, Kyle Larson e Ty Dillon mantém terceira, quarta e quinta posições. Elliott Sadler mantém o sexto lugar. O Sam Hornish não caiu muito, não. Ele caiu para décimo. Perdeu 3 posições. Estava em oitavo, Estava em oitavo. Estava em oitavo? Sim, ele tinha conquistado a oitava posição. Portanto, segunda bandeira amarela da prova, provocada pelo Kyle Busch, ainda sendo feitos os reparos. Pode perder mais de uma volta, Buschinho, pelo tempo perdendo aí nos pits. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens do Texas Motor Speedway. Você acompanha aqui no Fox Sports a 31ª etapa da temporada de 2013 da Nationwide Series. Segunda categoria mais importante da NASCAR. Continuam sendo feitos os reparos do carro do Kyle Busch. A gente vê esse painel lateral traseiro direito sendo recolocado, um novo painel, né, Thiago, para ver se o Kyle Busch tem condições de voltar à pista. Olha o dano no pneu do carro do Kyle Busch, e vários pilotos estavam reclamando, Sérgio, do desgaste do pneu também. Principalmente os que não trocaram. Agora foi erro da equipe, um erro estratégico não trocar os pneus. É verdade que há um limite do número de pneus por prova, mas podia ter trocado ali. Olha esse pneu da equipe do Rick Stenhouse Jr., do carro do Rick Stenhouse Jr., também um desgaste muito alto. Agora o do Kyle Busch estourou ali, mas depois dele ter rodado. Daquela maneira completamente destruído. Poderia ter sido, mas não foi. Foi o desgaste dos pneus que provocou o acidente, mas ele não estourou provocando o acidente. Isso também já serve de aprendizado para a prova da Sprint Cup em relação ao consumo de pneus depois de muitas voltas ali no limite já. Talvez o stint de combustível. Isso acaba sendo útil para o piloto que participa das duas provas. Se bem que quem não participa, as equipes também estudam isso. Por isso que o Chad Knaus estava circulando lá, com certeza. Tudo pronto para a relargada. O Denny Hamlin do lado direito do seu vídeo vai relargar na frente. À esquerda temos o Matt Kenseth mais uma vez. Bandeira verde. Brian Scott vem por baixo, atrás do Denny Hamlin. Vai tentar tirar a segunda posição do Matt Kenseth. Nelsinho Piquet de volta entre os líderes. Relargou lá atrás. Deve aparecer ali 14º colocado o Nelsinho. A posição dele depois desta relargada. E olha o Brian Scott para cima do Matt Kenseth, 14º Nelsinho. Continua indo, 14º, exatamente. Ele é o último piloto na volta do líder.
o Kevin Swindell, número 98, que está em 15º, está uma volta atrás. Portanto, deu certo a tática do brasileiro de não ter parado, de ter parado naquela primeira bandeira amarela. Ele colocou pneus novos e ele fez a tática contrária de vários outros pilotos e agora está recebendo os dividendos da tática acertada. Quem tenta agora recuperar também um bom tempo perdido é o Brad Keselowski, que já vem forte ali tentando brigar, aliás, brigando com o Elliott Sadler e também com o Ty Dillon. E o Matt Kenseth prevaleceu na segunda posição, deixando o Brian Scott para trás. Kyle Larson é o quarto colocado. Em quinto temos o Ty Dillon. Depois o Elliott Sadler no 11 e o 22. 33, 11 e 22 ali. A gente vê o Ty Dillon é o quinto colocado, são quinto, sexto e sétimo colocados. Bom ver esses novatos aí, a nova geração da NASCAR surgindo aqui. É, o Ty Dillon, né? Não, o Kyle Larson também, né? O Kyle Larson. O Brian Scott não é muito... É, o Brian Scott já não é tão novato assim. Mais novinho que o Elliott Sadler. Sim, mas não, já é meio veterano o Brian Scott. Um pouco mais atrás o Sam Hornish também. Ele que com a parada nos boxes perdeu o terreno em relação ao companheiro de equipe. Olha, o Brian Scott nasceu em 1988. É novo. 25, 26 anos. Mais novo que eu, que sou jovem ainda. Eu não falo nada em relação à minha idade. Está aí o Denny Hamlin, que é o líder. Na realidade, vemos o Brian Scott segurando este pelotão. Kyle Larson, o número 32 em seguida. E o Brad Keselowski já deixou o Elliott Sadler para trás. Vem por fora Brad Keselowski. Vem voando ali junto ao muro. Vai deixar o Ty Dillon para trás. Se posiciona atrás do Kyle Larson. Deixa o Ty Dillon para trás. O Brad Keselowski. Vem enfurecido o número 22. Que aproveitar ainda mais que o 54 ficou uma situação complicada na prova e sabe que uma vitória pode colocá-lo de novo ali, aliás, recolocá-lo na liderança dos carros e abrir uma boa vantagem. É isso que é o mais importante, ele tem que capitalizar e abrir esta vantagem, porque pode ser uma vantagem decisiva até para o campeonato. Exato, até porque entre esses dois carros, sabe-se lá o que pode acontecer. Teremos ainda Phoenix e depois Homestead. E vale lembrar que ainda existe um troco a ser pago do Brad Keselowski em relação ao Kyle Busch do carro 22 contra o 54. Que, aliás, aquele contato do Kyle Busch em cima do Brad Keselowski que acabou sendo decisivo para a recuperação do carro 54 nesta batalha. Exatamente. Está aí o Sam Hornish Jr. aparecendo na 8ª posição. Bela salvada do Sam Hornish Jr. depois daquele erro dele na entrada do Spitz, ficou uma volta atrás, está ali entre os 10 primeiros. A prova ainda não terminou, mas por enquanto ele já deu uma salvada. Que ele poderia estar com prejuízo uma volta atrás. E o mais importante, à frente do seu companheiro, do seu adversário ali, a diferença caindo para 6 pontos. A prova da Truck Series, por exemplo, Thiago, com pouquíssimas bandeiras amarelas, o Brad Keselowski acabou ficando uma volta atrás e nunca se recuperou, não recuperou. Então, poderia ter acontecido a mesma coisa com o Sam Hornish, mas o destino acabou favorecendo o número 12. E é bom para nós que estamos acompanhando esta disputa, porque o que interessa é que cheguemos até o final, na última prova, com os dois podendo se tornar campeões. Exatamente, com os dois próximos, os dois colados, isso é muito importante. Um dos dois se tornar campeão, né? O que você vê com esses problemas nos pits é o que esperávamos de ver. Nós estamos usando um pneu que usamos em algumas provas. Ele tem realmente um desgaste, teve desgaste em algumas provas, mas e pergunta se há alguma recomendação para os pilotos da Sprint Cup. E que eles tenham um carro equilibrado. Tem muitos chefes mecânicos da Sprint Cup e também responsáveis pelos pneus, dando voltas ali e vendo qual a situação dos pneus. Sim. O Stu Grant, que é o General Manager da Goodyear, né? Da Goodyear. Está aí, olha só.
também olhando, o Jason Ratcliffe. A gente viu antes o Chad Naus. E eles têm que fazer isso. O trabalho deles, são os protagonistas dos dois principais concorrentes ao título da Sprint Cup esse ano. Então, realmente estudando os pneus. É o mesmo composto de pneu que será utilizado no fim de semana. Então, eles precisam realmente observar. E foi uma bela saída, aquela famosa saída francesa também do gerente da Goodyear, falando, faça um carro bem balanceado. Ou seja, tentando Mas isentar ele os tem pneus. um ponto, porque muitas vezes os carros têm, porque o chefe, e é natural, claro. Todo mundo quer usar o máximo possível, ir no limite absoluto. Então, por exemplo, muitas vezes é recomendado uma pressão dos pneus, ou uma faixa, né, de uma pressão. faixa de pressão na qual os pneus trabalham bem. E os chefes mecânicos às vezes abusam, muitas vezes abusam. Muitas vezes vão lá, ou a cambagem dos carros também é recomendado uma cambagem, eles forçam na cambagem para ter uma vantagem e aí acabam tendo mais problemas do que outros pilotos. Tanto, Thiago, que a gente vê certos pilotos têm mais problemas do que outros. Isso é verdade. E tem a ver com a ajuste com o estilo de pilotagem. Essa é uma boa batalha. O Austin Dillon e o Sam Horne Jr. O visual é do Austin Dillon. Os dois batalham pelo título. Essa é a batalha que interessa agora, mais do que tudo, para ver quem será o campeão de 2013. E bem interessante observar as duas linhas. O Dillon bem por dentro, o Hornet bem por fora. Por enquanto, levando a vantagem, o Sam Horne Jr. é o 8º colocado. Do lado direito do vídeo, a gente já vê o Matt Kenseth à frente do Denny Hamlin. Acabou de ganhar a posição. Um toquinho do Denny Hamlin ali em cima do Matt Kenseth. Mergulha Denny Hamlin. Deve ficar com a liderança o Matt Kenseth. Ele já estava chegando no Denny Hamlin e é o novo líder, o número 18. Segue bem interessante essa briga ali, valendo um pontinho no campeonato. Já vimos campeonatos terminarem empatados, um ponto faz muita diferença. Matt Kenseth na volta número 137 é o líder, faltando 63 para o final, ou seja, já passamos de 2/3 da prova. Uma prova rápida, Thiago. Tá boa a prova, apesar das poucas bandeiras amarelas, tá boa. Muitas trocas de posição, táticas diferentes, né? A gente viu o Kyle Busch e o Brad Keselowski sem trocar pneus naquela parada, ficaram para trás, agora trabalhando para se recuperar. O Brad Keselowski, porque o Kyle Busch pagou caro demais. Kyle Busch, vamos confirmar, mas deve estar 3 voltas atrás. E segue uma boa prova do Nelsinho Piquet na 14ª posição, perdeu um pouco de contato com o 13º, mas uma recuperação muito boa. Mas um dado importante é que o Lucky Dog, ele não larga imediatamente ele atrás. não larga imediatamente, porque largam os primeiros que estão na volta dos líderes, largam um atrás do outro e depois os retardatários. Agora, no caso, o Lucky Dog, ele relarga atrás de todo mundo. Então, na realidade, o Nelson largou atrás de todos os retardatários, embora estivesse na volta dos líderes. Olha só, o Kyle Busch confirmado ali 3 voltas atrás, na 28ª posição, mas é importante ele se manter na pista justamente devido a esta batalha entre os carros 22 e 54. Aquela famosa história, toda posição é um ponto e cada ponto é importantíssimo nessa briga entre esses pilotos. Brad Keselowski já é o 3º colocado, avançando bem aqui. O Brian Scott conseguiu sobreviver daquela briga ali com o Dillon, com outros pilotos. Kyle Larson, a gente vê aí, vai manter na 5ª posição. Bela prova do Kyle Larson. Largou na 16ª posição. Ele que na tabela é o 9º colocado, mas está 60 pontos atrás do Brian Vickers. Ele deve terminar em 8º, porque o Brian Vickers, né, não está competindo nessas últimas 3 provas. 60 pontos ele tira em 3 provas e está com uma vantagem de 17 pontos em relação ao Parker Kligerman. Então, na realidade, há uma batalha aí entre o Kyle Larson e o Parker Kligerman. E bom ver no Larson a quantidade de top 5s que ele tem nessa temporada. São 8 vezes entre os 5 primeiros colocados. Um número até superior a outros pilotos que estão na briga com ele. O problema é que ele teve vários problemas, que nem no Texas, por exemplo, na primeira prova do ano, que ele foi obrigado a abandonar. E tem 15 top 10 também, que está muito bom. Muito bom.
Olha o Brad Keselowski, chegou no Denny Hamlin, batalha pela segunda posição. Estamos nos aproximando das últimas 50 voltas. Vai por baixo o Brad Keselowski. Encontra ali o TJ Bell na frente dele. TJ Bell atrapalha a vida do Brad Keselowski. Consegue respirar, pelo menos por enquanto, o Denny Hamlin. Denny Hamlin fazendo uma temporada para esquecer, nenhuma vitória na categoria principal na Sprint Cup. E positivo, teve um filho, né? Uma filha, sua noiva. Portanto, namorada, né? Mulher. É. Não é casado oficialmente, mas vive junto, é casado. Está aí o Denny Hamlin, vai se mantendo. Ele que mora em Phoenix, no Arizona, gosta muito de jogar golfe. Sim. O Denny Hamlin, Phoenix é um lugar perfeito para o golfe. Chove muito pouco, belíssimos campos, terra de milionários. Tem uma área ali que tem mansões também, grandes criações de cavalos. Então é uma área assim, Scottsdale é o nome do lugar. Fica do lado de Phoenix, é a grande Phoenix, tem essa área de Scottsdale. E a famosa esta área pelos grandes resorts, os campos de golfe e as criações de cavalo. Acho que é um bom exercício para o Hamlin, depois dessa temporada, jogar um golfe, poder descansar, né, para se recuperar, porque 2013 realmente foi um ano complicadíssimo para Denny Hamlin. Exatamente, ainda não está descartada a possibilidade dele operar. Uma cirurgia, é verdade. Uma cirurgia para... Ele tem um problema na vértebra, na né? vértebra, para corrigir este problema. Portanto... Não digo que esse problema o afete tanto, mas pode agravar em caso de um novo acidente. O desgaste é muito grande. Ele não é um ser humano comum no sentido, ele compete. É um atleta. Falta uma trepidação, toda uma série de situações, força G, etc. E olha só, primeiro, segundo e terceiro colocados agora. Começa a perder um pouco de rendimento, Matt Kenseth. O Denny Hamlin chegou a alcançá-lo, ficou um pouco para trás. E parece que agora o Brad Keselowski vai ter fogo. Vai ter fôlego, perdão. Fogo também, porque está vindo com tudo ali o Brad Keselowski. Ritmo fortíssimo, mostra ter um carro de novo bem acertado. A equipe trabalhou bem nos boxes ali. E mostrando que com pneus mais novos ele realmente tem um carro vencedor. E o importante, não sentindo muita turbulência. Ele consegue ser competitivo e muito rápido, mesmo com a turbulência dos outros carros. Já é o segundo colocado, Brad Keselowski. Nelsinho Piquet permanece em 14º. É o último piloto entre os que estão na volta do líder. O Brad Keselowski parte agora para o Matt Kenseth. O Denny Hamlin fica um pouco para trás. Estamos nos aproximando da marca de 150 voltas de 200 programadas para esta etapa do Texas, uma pista bastante rápida. E olha o Sam Horne Jr. já na 5ª posição, ganha o lugar do Elliott Sadler. E o top 5 importante porque o Austin Dillon está em 8º. O campeonato estaria caindo para 5 pontos entre os dois. Pergunta rápida, Thiago Alves. Tem que ser rápida a resposta. Quem vai levar o título? Sam Horne Jr. ou Austin Dillon? Austin Dillon. Sam Hornish. Vamos ver o que vai acontecer na bandeira quadriculada em Homestead, Miami. Confesso que eu fui muito mais como análise do que como uma certa torcida pessoal. Eu acho que o Austin Dillon vai ser campeão, apesar de a gente achar importante para o Sam Hornish o título. O Austin Dillon ganhou a 7ª posição, portanto ele vai na cola ali do Sam Hornish. Está atrás, mas não deixa o Sam Hornish abrir muito. Pela liderança. Faltando pouco mais de 40 para o final, Brad Keselowski é o novo líder da prova. Matt Kenseth cai para a 2ª posição. Brad Keselowski, que só agora no Chase, na fase decisiva da categoria principal da Sprint Cup, conseguiu sua primeira vitória. Venceu em Charlotte, na Carolina do Norte. Um ano para esquecer o Brad Keselowski, que foi brilhante na Nationwide Series. Mas não é aqui que ele disputa o seu título. Não é o que vale. Não é o que vale para ele. Lembrando que o Brad Keselowski foi o último campeão da Nationwide Series como piloto da Sprint Cup. Sim. Ou seja, até 2010
quando o Brad Keselowski foi campeão da Nationwide Series, a NASCAR permitia que pilotos disputassem os 2 títulos. Aliás, eles podiam disputar os 3 títulos se quisessem. A Truck Series, a Nationwide Series e a Sprint Cup. Mas o normal eram pilotos, não vários, mas alguns pilotos disputarem a Nationwide e a Sprint Cup. A partir de 2011, a NASCAR, uma decisão muito boa, na minha opinião, proibiu. Concordo. Disse que os pilotos têm que escolher. Vocês podem participar de quantas provas quiserem, Correr qualquer todas categoria. podem. Todas as provas, mas tem que escolher uma categoria para disputar o título. E a partir daí, é uma maravilha, Thiago. Temos o Rick Stenhouse Jr., bicampeão. Este ano... Um novo campeão. Teremos um novo campeão, o Austin Dillon ou o Sam Hornish. Qualquer um dos dois será uma bela história. Sem dúvida. Acho que... Então, acho que... Sabe? Opa! Perdeu um pouco o traçado ali, o Matt Kenseth. Foi o momento que eu assumi a liderança. O Brad Keselowski segurou mesmo o carro, já está completamente... Olha como é sambando ali o carro do Kenseth. E olha que já abriu o Keselowski. E atrás do Keselowski que a gente vê o Kyle Busch. Não é ele? Acho que não. De qualquer maneira, está 3 voltas atrás. Olha só o Trevor Bayne, número 6. Chegou pesado ali atrás do Ty Dillon. Acabou perdendo um pouco. 4ª posição para Sam Hornish. Já deixou o Brian Scott para trás, mas está muito distante ainda do Denny Hamlin, que é o 3º colocado. O Austin Dillon é o 7º. Portanto, vai diminuindo ali em 3 pontos no momento a diferença na liderança do campeonato. Ou seja, o Sam Hornish estaria 5 pontos agora atrás do Austin Dillon. O Brad Keselowski deixa o Mike Wallace mais uma volta atrás. E o Nelson está a ponto de receber uma volta, hein? As voltas são em torno de 30 segundos. Nelson um pouco mais de 27 segundos atrás do líder. Realmente o final do stint do brasileiro já não é tão bom. Daqui a pouco teremos a possível última parada nos boxes. Sob bandeira verde. Sob bandeira verde. Se não tivermos a bandeira amarela... E o Kenseth está precisando demais para fazer a parada nos boxes. Como ele vai perdendo rendimento, já é ameaçado pelo Denny Hamlin. O Denny Hamlin vai batalhar com o Kenseth pela 2ª posição. A janela é de mais de 50 voltas sobre a bandeira verde. Portanto, já todos, se quiserem, podem parar. Olha só, já parando o Trevor Bayne. Trevor Bayne é o primeiro a parar do grupo dos que estão na mesma volta. Fazendo ajustes no chassi. Troca os 4 pneus, volta à pista Trevor Bayne. A marcação ali foi 13 segundos e 7 décimos, mas me pareceu que ele demorou muito para sair dos pits. Provavelmente foi muito maior do que 14 segundos a parada dele. Alex Bowman volta à pista, o piloto que foi o pole position da prova. Está no momento sem chance de conquistar. Era o Nelson que entrou ali, não? Acho que era o Stenhouse. O Stenhouse Jr. Está aí o Justin Allgaier. Agora, o Nelson entrou ou não? Acho que ele entrou, hein? Será que era ele? O Nelson entrou. Não sei se era ele, não era o Stenhouse. Segue na pista. O Nelson está na pista. Tem toda a razão, Thiago. Está em 13º o Nelson ainda. Ou ainda estava em 14º. Agora ele entrando. Agora entrou. Lá no final é o Nelson. A cor é muito parecida, né? Entrando nos pits, Nelson e Piquet. O líder continua, Brad Keselowski. Brad Keselowski vai aumentando a liderança, vai voltar com pneus novos. E se acontecer uma bandeira amarela, vai ser um dos poucos pilotos entre os que estão na mesma volta. Claro, outros poderão fazer o wave around. Vai parando aí o Ty Dillon. E o Brad na bandeira amarela, na parada anterior, no começo da prova, também ficou mais tempo na pista. Foi um dos últimos a entrar nos boxes. Agora, o Denny Hamlin já entrou, está fazendo voltas mais rápidas. Ele pode diminuir a diferença para o Brad Keselowski quando o Brad Keselowski parar. Essa é toda a questão. O piloto que entra primeiro, ele volta muito mais rápido. Então, o piloto que fica, a vantagem dele ficar é que se acontecer uma bandeira amarela, ele não é pego uma volta atrás. Exatamente. Quem entra vai uma volta atrás. Mas o piloto que entra volta muito mais rápido. Então, ele vai diminuindo a diferença que ele tinha anteriormente para quem está à frente dele, até que quem está à frente dele entre nos pits. E aí a gente vê o que acontece.
É que a tendência, o que acontece é que vai entrar mais rápido, vai voltar para a pista mais rápido, no caso do Brad Keselowski, mas aí tem toda a questão de bandeira amarela, posicionamento na pista e ultrapassar. E outra coisa, outra característica da NASCAR é que o desgaste dos pneus, ele realmente provoca um diferencial de velocidade. Muito. Em outras categorias, claro, provoca esse diferencial, mas, por exemplo, fatores como o tanque mais vazio, o menor peso, contrabalançam isso. Não, a diferença entre o melhor tempo no início do stint e entre o tempo no início do stint e o tempo no final do stint, o delta ali, o diferencial é muito menor proporcionalmente do que na NASCAR. Na NASCAR a diferença é grande. Então, realmente, é um problema. O Brad Keselowski agora parece que recebe a instrução para parar. Pode ser na próxima parada. E olha, ele já uma volta ali, mais ou menos, da janela de previsão dos pits. O Brad sempre foi um piloto muito econômico também. Muito se acreditava ao motor Dodge, que era um motor mais econômico. Mas também falava muito, se bem que pelo barulho do motor ele tá tirando um pouco o pé. Tá tirando, ele deve entrar. Entrando aí o Elliott Sadler, número 11. Vai descendo o Brad Keselowski, tá diminuindo. Tá diminuindo a velocidade, Brad Keselowski. Ah, nada. Não, Não, tá diminuindo. Não, completou mais uma volta. Isso é verdade. Me pareceu que ele ia diminuindo ali. Tem que entrar na próxima. O risco é muito grande do Brad Keselowski. Isso está muito mais lento. Olha, o Denny Hamlin deve passar à sua frente. Todo mundo já entrando. Sam Horner Jr. fazendo sua entrada. Acho que vai. Foi. Agora foi. Demorou, mas entrou. Muito risco, a meu ver, para o Brad Keselowski. Concordo com você, Sérgio. Arriscou bastante. Já estava tirando o pé antes. Estava provido bem no motor do carro dele. Uma situação que nunca é confortável. Ele que, na disputa do título ano passado em Homestead, também chegou a ficar sem combustível. É que como o carro da Sprint Cup tem injeção eletrônica, ele pegou rápido. Se fosse da Nationwide Series com carburador, demoraria muito para pegar. Poderia ter jogado um campeonato inteiro fora o Brad nessa insistência de ficar por muito tempo na pista. Olha a demora ali, demorou um pouco na troca de pneus. O Brad Keselowski com o erro no pneu dianteiro esquerdo. Esse é o Matt Kenseth também esperando até o último minuto para parar. Aparecendo ali o Brad Keselowski como líder, mas olha o Denny Hamlin. Na realidade o Denny Hamlin parando agora e volta à frente do Brad Keselowski. O problema na parada, eu achei que o Denny Hamlin tinha parado, de fato não tinha, mas com este erro aí do Brad Keselowski, ele volta à frente do Brad Keselowski. E volta num momento importantíssimo, Sérgio, menos de 30 voltas para o final. Olha só, Joe Nemechek. A pancada no muro. Ia fazer um comentário, mas agora a bandeira amarela vai mudar completamente a corrida. Está aí o Joe Nemechek, até que tá com um patrocíniozinho, hein? É verdade, ó. Várias vezes. Empresa de pallets de madeira. 2 patrocínios até, ó. E grill, em princípio, é churrasqueira. Eu acho que é pra, em vez do carvão, você botar madeira ali. É um leve chute. Tá. Mas, porque grill é churrasqueira. Não sei se pode significar outra coisa. De qualquer maneira... É verdade. Pellets são pedaços de madeira, pode ser pode combustível para churrasqueira. Ou para lareiras. Lareira, mas fornos lareira de pizza. não é. Pode ser também. A gente vê o que aconteceu com o John Nemechek, que ele pode ter sido tocado pelo Trevor Bayne. Acho que a imagem não deixou claro. O Trevor Bayne estava grudado nele. Se realmente rodou antes ou não, fica a dúvida. Se foi provocada pelo Trevor Bayne. Vamos ver o visual de trás. E a gente vê mais uma vez o que aconteceu com o Joe Nemechek. Denny Hamlin, o líder da prova. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens de Texas Motor Speedway. Esta é a 31ª etapa da temporada de 2021.
2013 da NASCAR Nationwide Series, 33 etapas programadas para o ano, portanto, penúltima etapa. Denny Hamlin vai relargar na frente, número 20 do lado de dentro, Brad Keselowski ao lado dele. A gente viu ali o 18 fazendo o ajuste no chassi e o erro. Uma porca caiu. Aqui de uma porca. Não colocou, ele não sabia se o oficial da NASCAR estava olhando ou não, mas perdeu tempo, e o Brad Keselowski também perdeu tempo. Também perdeu tempo. E curioso, Sérgio, porque realmente o fiscal da NASCAR no ângulo não foi muito feliz, mas geralmente quando acontece um problema ele aponta. E ele não tinha saído da imagem, ou seja, tinha ido para outro pneu, então talvez nem reparasse aquilo. Matt Kenseth vai largar na terceira posição. A gente vê o tempo das equipes, olha só, o Brad Keselowski com um segundo a mais do que o Denny Hamlin. 15 pilotos na volta do líder, incluindo o líder, que é o Denny Hamlin. Este é o visual do Brad Keselowski, seu capacete branco característico ali, apenas um escrito seu patrocinador, mas sem nenhum esquema mirabolante ou personalizado de pintura. Brad Keselowski. Eu acho interessante isso, é um old school. Exatamente. É da escola. É o kartista amador que compra o seu capacete e vai competir. Exato. Tudo pronto para a relargada. Denny Hamlin do lado direito do seu vídeo. O Brad Keselowski do lado esquerdo. Só voltando ao capacete, eu acho bacana realmente essa coisa, mas também ao mesmo tempo um capacete assim também tem muita personalidade do piloto. Eu acho também interessante essa característica de identificação do piloto, mesmo num caso de carro como a NASCAR, que é um carro turismo, né? Um carro estoque. Mesmo assim caracteriza bem o piloto. Situação no momento, faltando 25 para o final. Austin Dillon estaria 5 pontos à frente do Sam Horne Jr. no campeonato. Ou seja, o Sam Horne Jr. está no momento tirando 3 pontos do Austin Dillon. Sam Horne vai relargar na quarta posição, ao segundo piloto do lado esquerdo do seu vídeo. Olha o Nelson ali passando ali do lado direito, abrindo um pouco o brasileiro. Primeira vez que a gente vê ele realmente aparecendo um pouco mais perto, né? É verdade. Aqui, ó, número 30, dá para ver bem de longe o Nelson. Oitava fila ele vai relargar. Vai relargar na 15ª posição, Nelson Piquet. Tá relargando por dentro. Por dentro, relarga os pilotos em posição ímpar, por fora, posição par. Lembrando que os dois primeiros, o líder pode escolher de onde larga. Neste caso, o Texas, o líder está largando por dentro do lado direito, mas às vezes escolhe largar, relargar ou largar do lado esquerdo. Mas atrás obedece a ordem ímpar e par. Bandeira verde mais uma vez acionada. Brad Keselowski vem por fora para tentar tirar a primeira posição do Brian Vickers, do Denny Hamlin. Boa batalha também pela terceira posição. Né? Os 5 primeiros estão grudados ali. O Trevor Bayne também não desgarra tanto. O Sam Hornish sente que é um bom momento na prova também. E o Nelson vem agressivo também lá. Brad Keselowski parecia que ia conseguir ultrapassar o Denny Hamlin. Não conseguiu. O Denny Hamlin deve prevalecer na saída da curva. Matt Kenseth também por dentro vai tentando e prevalece em cima do Sam Hornish. Olha o Travis Pastrana. Travis Pastrana, o rei das amarelas na Nationwide Series. No final da prova. No final da prova, mesmo que tenham tido outros com mais, ele é sempre o mais bombástico em suas amarelas. E geralmente é sempre essa fase final da prova, geralmente que ele costuma apresentar, estava exagerando ali, mas também não fez um papel feio nessa temporada o Travis Pastrana. Mais ou menos, é o 14º colocado. Olha só, Thiago, o Travis Pastrana é o 14º colocado. Deixa-me ver aqui. Eu vou compará-lo com o Nelson Piquet, tá? Os dois são novatos. Tá. O Travis Pastrana está 83 pontos atrás do Nelson. Com um carro melhor. Eternidade. Com uma equipe, um carro melhor, bem melhor. Carro e equipe melhores. Então, eu tenho certeza que se o Nelson Piquet estivesse com o carro da equipe Roush, que ele quase conseguiu um lugar na equipe Roush,
ele estaria entre os 10 primeiros do campeonato. Não vou dizer que ele estaria entre os 5, não acho, no primeiro ano dele, mas eu tenho certeza que ele estaria entre os 10 primeiros. Foi até um toque, ele exagerou passando um toque com o Jeff Green. Uma vez conversei com o Nelsinho, até na metade da temporada, ele disse que se tivesse com o carro do Pastrana, ele seria entre os 5 do campeonato. Também acho otimismo demais. Aí a opinião dele poderia ser. Até poderia ser, não vou dizer que não. Mas certamente ele estaria sólido entre os 10 primeiros. Com certeza. E poderia estar sendo o novato do ano. Com certeza. Uma Poderia briga com o Brian Scott. Ou certamente estaria na briga. Com o Brian Scott, não. O Kyle Larson. Kyle Larson e o Parker Kligerman. Exatamente. Então, eu não sei se realmente o Pastrana fez algumas provas boas, que ele andou na frente. Mas no geral... Fez pole já. Mas ele tem o mesmo número de top 10 que o Nelsinho, mas muito mais desistências, acidentes e basicamente acidentes. Rodadas, que nem essa aqui. Rodadas. Ele bate aquela coisa de piloto radical. Acho que tem uma hora que o sangue sobe, ele fica entediado nas posições lá atrás e resolve, enfim... Ir pra cima. Acha que tá num autocross desses da vida e acaba perdendo. O bacana é que teremos novamente aqui um duelo nas 4 primeiras posições, um duelo de Joe Gibbs contra Roger Penske. Os pilotos da equipe Penske contra os pilotos de Gibbs, fazendo falta aqui o Kyle Busch com o 54, que é o principal carro da Joe Gibbs no campeonato. Pelo menos nisso, o Brad Keselowski vai conseguir os pontos necessários para reassumir e abrir uma boa vantagem nesse duelo de carros. Enquanto isso, também o Austin Dillon não deixando tanto ali o Sam Hornish fugir. Nenhum dos líderes parou nos pits. Acho que nesse momento vai ser difícil alguém parar, ou muito arriscado alguém parar. Apesar do desgaste de pneus, todos pararam ali. A maior parte parou com menos de 40 ou 40. E foram poucas voltas também, né? Deram poucas voltas. E não tem como também recuperar tantas voltas assim, caso eles parem. E tem outra coisa também. A maior parte provavelmente já não tem pneus para colocar. Exatamente, também não tem, deve ter que é um limite limite novos. De jogos de pneus. Então não tem nem o que fazer nos pits, é isso aí. São 6 jogos de pneus para a Nationwide Series para o fim de semana. Para os treinos, classificação e para a corrida. Exatamente. Foram 4 pitstops, 3 pitstops, mais os treinos, né? 3 ou 4 pitstops, não lembro, então talvez já... Foram, e para a Truck Series foram 5. 5. Jogos de pneus pro fim de semana. Para o fim de semana. Já na Sprint Cup são 11, olha só a diferença, são 11 jogos de pneus para a prova. A corrida. E agora eu não me lembro, para os treinos acho que são 5 ou 6. Mas de qualquer maneira, para a corrida são 11. Contra 6 para todo fim de semana da Nationwide Series. Se somar as duas, empata. E a prova da Sprint Cup não chega nem a ser o dobro da... Essa aí que são o quê? 300 milhas, a da Sprint Cup são 500 milhas. O nosso carro está saindo um pouco de frente na última... No último stint, fizemos um ajuste depois da nossa última parada. Está sendo difícil de recuperarmos posições, mas acho que temos um carro capaz de andar entre os 3 primeiros. Os 3 primeiros seria interessante e fatalmente viraria o jogo contra o Sam Hornish. E ele está relargando exatamente ali ao lado, atrás do Sam Hornish Jr., ou seja, está uma posição atrás. O Sam Hornish é o quarto 12, o 6 o Trevor Bayne é o quinto e o Austin Dillon no 3 é o 6º colocado. O Trevor Bayne é um piloto também que de vez em quando esses 5 minutos do Trevor Bayne ele apronta algumas confusões ali. Kyle Larson vai relargar em 7º, o Brian Scott é o 8º, depois o Regan Smith e o Parker Kligerman. Por enquanto o Parker Kligerman atrás do Kyle Larson, os dois batalham por posições no campeonato. Nelson Piquet vai relargar na 14ª posição. São 15 pilotos na mesma volta, portanto o Nelson deve chegar aí pelo menos entre os 15 primeiros. O que mesmo, qualquer que seja a posição dele, Thiago, desde que ele chegue até o final, não tenha nenhum problema, acho que vai ser muito bom, considerando que ele largou de trás do pelotão. A relargada acontece. Desta vez ficou relativamente fácil para o Brian Vickers. Ele vai sendo empurrado por seu companheiro de equipe, o Matt Kenseth. Mas vem forte ali o Brad Keselowski sendo empurrado pelo Sam Hornish Jr.
É a batalha que o Thiago Alves falou entre a equipe de Joe Gibbs e a equipe do Roger Penske. Olha o Brad Keselowski, vem voado ali, vem por fora. O Matt Kenseth deu uma errada ali, quase perdeu o controle do carro e ia provocar um grande acidente. E o Brad Keselowski passou como líder ali na linha de chegada. O Denny Hamlin não desiste, fica por baixo. A vantagem é ligeira do Brad Keselowski. Mergulha agora o Denny Hamlin. Sam Hornish Jr. desceu ali, não teve fôlego Sam Hornish, mas muito forte nesse finalzinho de prova. O Matt Kenseth caiu para quinto. Não teve aderência ali, que ele também quase perdeu o controle do carro. O Nelsinho também no final deu uma traseirada ali, deu para ver no começo da imagem. E olha o Austin Dillon tentando tirar a quarta posição do Matt Kenseth. Ele apareceu à frente do Matt Kenseth na última vez que cruzaram a linha, mas o Matt Kenseth resiste por baixo. E pode ser importante para o Sam Hornish essa briga. O Brian Scott vem na mesma tocada. Que é companheiro de equipe do 3, o Brian Scott número 2 e o 3 do Austin Dillon, ambos da equipe de Richard Childress. Só depois aparece o Kyle Larson, já um pouco afastado. 15 voltas para o final. Brad Keselowski vem por baixo, tem posição. Liderou durante alguns momentos da prova. Durante trechos, o Brad Keselowski pode estar liderando no momento decisivo. Mergulha, vai ter a liderança. Pareceu fácil, foi fácil para Brad Keselowski. Passe agora é o Kenseth tentando superar o Dillon numa prova, uma posição que vale 1 ponto no campeonato, na briga direta entre o Dillon e o Sam Hornish logo à frente. Ou seja, com o Matt Kenseth ali entre o Sam Hornish e o Dillon, a diferença cai de 8 para 6 pontos. Se o Dillon conseguir ultrapassar o Matt Kenseth, a diferença cai de 8 para 7 pontos, ainda na batalha. Ainda na batalha. Vamos ver se o Brian Scott vai para cima do Ty Dillon, do Austin Dillon, não sei se fará isso. Também se o próprio Matt Kenseth também vai para cima e consegue ter tempo ainda de chegar no Sam Hornish. Acho que uma prova decisiva nesse campeonato, decisiva não, mas que pode ser decisiva, é a prova da semana que vem. A prova de Phoenix, porque Homestead, Miami, é um oval de 1,5 milha, características diferentes deste, mas um oval ainda assim típico da NASCAR. A pista de Phoenix não, é 1 milha com as curvas 1 e 2 diferentes das curvas 3 e 4, e foi palco da primeira vitória do Sam Hornish Jr. na NASCAR. Falamos isso no começo da transmissão. Então eu acho que pode ser um fator esta etapa de Phoenix. E querendo ou não, nos últimos 2 anos acabou pré-definindo o título em favor do Rick Stenhouse Jr. em 2 erros do Elliott Sadler. Exato, o Elliott Sadler que nesse campeonato chega em quinto, né? Está chegando, começou esta prova em quinto. Ele está 8 pontos atrás do Justin Allgaier e 13 pontos à frente do Trevor Bayne. Onde está o Allgaier? 18º. Olha, é capaz do Elliott Sadler, são 8 pontos, é capaz de tirar a posição do Allgaier, hein? O Allgaier ficou preso ali uma volta atrás. Não evoluiu, o Nelsinho caiu para 15º, o Nelsinho também conseguindo fazer uma prova boa em relação ao companheiro de equipe Allgaier e também o Stenhouse Jr. que só fez aquela fumaça ali no começo da prova. Você viu ali o Trevor Bayne, agora temos o Brian Scott e o Regan Smith, que a gente falou um pouco sobre ele no começo da prova, vem se mantendo ali entre os 10 primeiros, tentando ultrapassar o Brian Scott. Ele é o 7º colocado, relargou em 10º e vai mais ou menos sólido, se mantendo na 3ª posição do campeonato, ainda mais que o Justin Allgaier está lá na 18ª posição. E o importante, Sérgio, também observar que ele corre pela equipe do Dale Jr., que também tem uma estrutura muito menor do que Joe Gibbs, do que Roger Penske. Você brincou, falou que eu sou fã do Regan Smith, Sérgio? Dá 88 na mão do Regan Smith na Sprint Cup. Faria certamente, não sei, ele pilotou 88, foi mais ou menos. Fez 2 provas, conseguiu um top 10. Foi ok. Em 2 provas. Agora, eu estava checando ali, o Elliott Sadler está em 8º, o Allgaier é o 18º, ou seja, o Elliott Sadler, em se mantendo nessas posições, está tirando o 4º lugar do Justin Allgaier. Mas é uma boa batalha também
que pode ir para a prova final em Homestead, a decisão final de quem será o quarto colocado. Olha, ele perdeu no caso essa posição o Allgaier, então... Tá piorando. Mas o Allgaier, repito, o Allgaier evoluiu em relação ao ano passado, que ele foi o quinto colocado, brigando para o quarto. Allgaier, que já foi companheiro do Brad Keselowski na equipe de Roger Penske. E está participando, fez a estreia este ano na Sprint Cup. Pode pilotar o carro 51 que vem. Não sei se está confirmado. Não, ainda não. Se é algo certo, mas de qualquer maneira. E seria bom para ele, apesar do carro 51, mesmo trocando de dono, não é um carro competitivo, mas é um piloto que o tempo está passando para ele já, em termos de carreira. Tem que tomar rápido uma decisão de ir para a Sprint Cup, senão será aquele eterno piloto de Nationwide Series. Justin Allgaier, que é da mesma equipe do Nelson Piquet e do Miguel Paludo, claro. O Miguel Paludo compete na Truck Series. E de novo, confirmação, 6 pontos de vantagem ainda para o Austin Dillon contra o Sam Hornish Jr. O Justin Allgaier também, ele não é tão... a gente falou do 88, que eu falei que o Brian Scott já não é um menino? Já não é um menino, mas ele nasceu em 86, portanto ele não tem nem 30 anos ainda. Não, tem 27 anos. 27 anos, então... Que ele já tem, acho que 4 temporadas de... Sim, mas ainda dá para subir, ainda tem espaço para subir. É que não é bom ficar muito tempo. O que, 28? É o 28. Pois é. A gente vê aí a batalha do 22 contra o 54. 26 pontos a diferença. O 54, o carro 54 entrou como líder nesta batalha entre Roger Penske e Joe Gibbs. E vai sair 26 pontos atrás. O 22, 2 top 10, 100 vitórias do 54. Tá um bom caminho, mas ainda não está garantido. Ainda porque não. A batalha entre esses carros é irregular. Eles dominaram o campeonato, mas tiveram lugares, corridas em que eles ficaram lá para trás. E ainda, pelo menos não tem essa definição, Sérgio, mas o 22 deve ser pilotado pelo Brad Keselowski nas próximas 2 provas, até porque o Brad não tem preocupação nenhuma de campeonato. Já o Kyle Busch... Acho que ele não vai pilotar em Phoenix. O Kyle Busch ou o Brad? O Kyle Busch. Se não pilotar em Phoenix, é fim de campeonato. Não, o Brad Keselowski deve pilotar em Phoenix, que eu acho que o patrocinador dele é muito forte. Foi a prova que ele competiu ano passado. Inclusive, no ano passado, ele competiu porque havia prometido ao patrocinador. Normalmente é muito importante, onde o patrocinador é forte, o piloto está, porque aí tem aquela coisa dos convidados, etc., a turma do champanhe. Brad Keselowski, últimas 2 voltas no Texas Motor Speedway. Vai faturar mais uma vitória em 2013. Brad Keselowski na Nationwide Series. Kyle Busch ficou para trás, é o 26º colocado. Vai absoluto Brad Keselowski, Nelson Piquet, é o 15º. Bandeira branca, última volta. O Denny Hamlin passa na 2ª posição, não muito longe, mas não tem como alcançar o 22. Belíssimo trabalho, Keselowski. Vai levando o seu Mustang na reta oposta para receber a quadriculada. Vai ser a 6ª vitória dele nas últimas 8 etapas. E a primeira dele na Nationwide Series no Texas. Vence Brad Keselowski. Chegou o Denny Hamlin em 2º. Em 3º, Sam Hornish Jr., Matt Kenseth, Austin Dillon. Portanto, não conseguiu ultrapassar o Matt Kenseth. Vai diminuir de 8 para 6 a diferença no campeonato do Austin Dillon para o Sam Hornish. E aí a comemoração da equipe do... Opa! Dando uma de Cal Edwards ali, o mecânico do Sam Hornish Jr. Sempre dá um frio na espinha, um pescoço quebrado. Não seria nada bom, Thiago, ainda mais a gente acompanhando aqui. É verdade, e não tinha um corpo tão atlético. Pelo menos o mecânico ali recebe a bandeira dos Estados Unidos como é parte da comemoração tradicional do Brad Keselowski, que também jogou uma garrafa na pista. Uma vitória importante em termos de campeonato. E falando em campeonato, briga entre Sam Hornish e Austin Dillon muito forte. 6 pontos de separando os 2 pilotos, faltando
2 provas completamente abertas no campeonato da Nationwide Series. Aí a gente vê o Brad Keselowski e realmente, Thiago, enquanto a gente acompanha aí o Brad Keselowski, volto a repetir, para mim a próxima etapa vai ser a mais importante das duas. Sim. Eu digo isso o seguinte, é uma etapa que pode definir, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a tendência é que em Homestead, Miami, a não ser num caso desesperador, piloto muito atrás, ou quem estiver atrás vai ter que, ou às vezes bate aquela situação, você está em primeiro, você que eu faço? Terceiro ou quarto, é verdade. o piloto treme. Sim. Mas o Austin Dillon já foi campeão da Truck Series. O Houston Hornet, pelo menos na NASCAR não, mas também já foi campeão na Indy. É verdade, os dois já estão acostumados com os finais. Para mim, o Elliott Sadler tremeu. Sim, no nas ano duas passado vezes. E no ano retrasado. As 2 vezes. Exatamente. Ano passado, ainda mais que ano passado, ele era o Danny líder. Henry já tremeu na Sprint Cup. A gente vê pilotos tremerem. Preciso ser forte. Fracos não ganham títulos. Fracos não ganham títulos e aí é o momento mais importante de uma prova curta como o Phoenix. Esta foi, portanto, a 31ª etapa da NASCAR Nationwide Series que você acompanhou aqui no Fox Sports. Grande vitória de Brad Keselowski. Nelsinho Piquet terminou na 15ª posição. Muito obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Thiago Alves e principalmente, muito obrigado em nome do Fox Sports. Até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos!